Contos Narráveis apresenta Artigo 216-A. Ela foi se esgueirando por entre as pessoas, tentando alcançar o fundo do transporte. O corredor lotado fazia 2 filas, uma de cada lado. E para conseguir caminhar por ali, ela tinha que se espremer, sempre segurando sua bolsa de lado e nos apoios onde conseguia. Ínfimas foram as vezes que consegui ir sentada, mais raras ainda de ir só com poucas pessoas. O ônibus àquela hora sempre estava abarrotado de gente, empurrando umas às outras, tentando achar um espaço para si, sem se importar em pegar o do outro. Fazia cerca de 3 meses que ela tinha saído do interior e ido morar nessa cidade, tempo que parecia ser maior, por todas as frustrações que passava. Era a tradição da família os jovens saírem da casa dos pais e tentarem a vida em outro lugar. Ao completar 18 ou 19 anos, o mais velho da família decidia se era a hora certa do filhote sair da toca, embarcando em uma jornada solitária e de autoconhecimento, onde tinha que aprender a se virar e entender a sua natureza, se tornando assim sobreviventes e honrando as crenças familiares. Mas ela não queria aquilo. Tinha saudade mesmo era de casa, do almoço com seus familiares, dos campos verdes e da mata que passava horas com seus irmãos perambulando e brincando, das festas em celeiros, da cachaça artesanal de seu tio. Sentia falta do interior. Mas infelizmente ela não estava mais lá. Estava em uma cidade grande, com prédios altos demais, trânsito demais, gente demais. Odiava tudo ali. O barulho constante dos veículos, as pessoas que se gabavam por terem títulos, porém não demonstravam educação nenhuma ou empatia, a comida cheia de conservantes e veneno e o cheiro. Meu Deus, o cheiro. O aroma pútrido do coletivo lhe dava náuseas todos os dias, uma mistura de suor humano, perfume barato, pessoas sem higiene e álcool. Sim, álcool. Pois às 7 da manhã já haviam pessoas bêbadas ou em trabalhar viradas de festas da noite anterior. Abominava as pessoas do coletivo, que nunca eram educadas e por vezes passavam a mão em seu corpo, tentando tirar proveito da situação da aglomeração. Situação que ocorria mais de uma vez por dia e teve que aprender a evitar. No começo, reclamava quando ocorria e até mesmo já deu um tapa em um senhor que apalpara seu seio, porém ninguém fazia nada. Em meio ao grupamento de pessoas ali se faziam desentendidas ou até mesmo de vítimas. Começou então a criar estratégias para poder viver naquele ambiente. No ônibus colocava a bolsa à frente para evitar toques de outras pessoas, evitar andar sozinha na rua à noite, acordava mais cedo aos domingos para poder comprar verduras decentes, comprava um blackout para evitar a luz dos letreiros em seu quarto e, principalmente, nunca aceitava favores de estranhos. Quando o tormento do ônibus terminava, ela descia em uma avenida principal e subia mais 2 quarteirões para poder chegar ao trabalho. Um escritório de advocacia imenso e altamente conceituado, principalmente depois da belíssima defesa no caso de John Romanov. O senador estava sendo acusado de assédio sexual e tentativa de estupro por várias de suas funcionárias e até mesmo pela ex-mulher. Romanov entrou em contato com a agência e Pietro atendeu. Fez a defesa e o livrou lindamente, fazendo com que o país inteiro assistisse boquiaberto ao veredito, com o senador comemorando e as mulheres se desmanchando em lágrimas. Uma verdadeira impunidade. E era nesse ambiente que Camila trabalhava. Ela saiu do elevador e caminhou pelo escritório. O ar gélido do ar-condicionado irritava sua garganta sempre nos 30 primeiros minutos, sendo necessário carregar um pacote de lenços na bolsa. Os cubículos do escritório ficavam divididos em 4 partes, e cada uma delas tinha uma função. A de Camila era atender telefonemas.
O clima do escritório era diferente de tudo que estava acostumada. Lá, por onde andava, as pessoas a olhavam num vislumbre que a incomodava. Os homens nitidamente olhavam seu corpo e mostravam todo o seu desejo com feições primais estampadas no seu rosto. As mulheres a olhavam dos pés à cabeça e muitas delas torciam o nariz em sua presença. Menos Elisa. Bom dia, meu bem, como você está? A figura de uma cabeça vinha subindo ao cubículo ao lado. Uma mulher sorridente e de mechas loiras encostava o queixo na ponta da divisória. Bom dia, Elise. Respondera Camila, com a voz cansada. Ih, tá de mau humor, né? O que foi, o ônibus de novo? Não, sei lá. Sabe quando parece que você não pertence ao lugar onde está? Camila começava a colocar a papelada em ordem. Eu não gosto desse lugar, Elise. É tudo demais pra mim. Elisa deu a volta ao cubículo e apoiou a cabeça no ombro direito de Camila. Te entendo, amiga. Eu sei que está difícil, mas isso vai passar, ok? Tudo é esquisito mesmo no começo. Obrigado, amiga. As coisas aqui seriam bem mais difíceis sem você. Camila sorriu, colocando a mão direita na cabeça da amiga. Elisa voltou ao seu cubículo e Camila virou-se para o computador. E ali passaram horas, atendendo telefonemas, marcando compromissos na agenda e várias outras tarefas que lhe cansavam. Pouco depois das 5 da tarde, uma chuva forte começou a cair. Camila estava na cafeteria, junto com Elisa. Ambas sentadas em uma mesa, conversando sobre a vida e descansando um pouco a mente. Elise comentava sobre o problema que tinha com o namorado, as incertezas que pairavam pelo fato dele ser músico, quase não parar em casa ou atender os telefonemas. Camila escutava, mas sua mente estava longe. Novamente lembrava da fazenda, no interior. Alguns passos vinham do corredor. 2 homens de terno entraram segurando pastas reforçadas de couro. Um deles era loiro e com semblante simpático. Tinha um rosto liso e com a pele que provavelmente viu o barbeador todos os dias. O outro tinha cabelos negros, com faixas brancas nas laterais. Tinha um ar de soberba e prepotência. Esse era Pietro, o dono do escritório. Olá, meninas. Como vocês estão? O tom do homem loiro era infantil, quase um adolescente no ensino médio. Boa tarde, Gabriel. Estamos só descansando um pouco, mas logo voltaremos ao trabalho. Respondeu Elise na tonalidade mais neutra possível. Camila permaneceu em silêncio, usando a xícara para evitar falar. Tirando Elise, não gostava de conversar com as outras pessoas do escritório. Tentava se manter o mais imparcial e invisível possível, mas não estava conseguindo. Pietro a olhava fixamente. Seus olhos não desviavam nem por um momento, tal qual um predador observando a sua presa. Entendo. Sabe, eu e o Pietro estamos querendo ir no bar da 22 mais tarde. Vocês bem que poderiam vir com a gente. Gabriel sempre emendava um sorriso a outro durante suas frases. Isso foi algo que aprendera durante suas defesas. Quanto mais simpático aparentasse, mais inofensivo seria. Entendi. Olha, não sei o que você acha, Camila. Ela se assustou, quase derramando café sobre a mesa. Olha, eu não sei se dá. Eu tenho que fazer algumas coisas em casa. Ah, para, você nunca sai. Nunca foi em nenhuma das reuniões com o pessoal do escritório. E era verdade. Camila saía apenas para fazer compras ou ir trabalhar. Vez ou outra tentava se aventurar em uma lanchonete ou restaurante, mas um bar, nunca. Muito perigoso para ela. É que eu só tenho 3 meses aqui, então não deu para ir, entende? E também tem a questão do ônibus. Se ficar muito tarde, eu perco o último. Eu te levo em casa. A voz de Pietro era firme e limpa. Falava como se estivesse dando um comando ou uma ordem. O ambiente todo ficou em silêncio por alguns segundos. Pietro continuava com os olhos fixos aos olhos de Camila. Os demais ficaram se entreolhando espantados. Ninguém esperava Pietro convidar tão diretamente. E depois, todos os olhos se voltaram para Camila. Ela mal conseguiu começar uma nova frase. A voz de Pietro a sobrepujou. Então está decidido. Às 19 saímos. E terminando de falar, ele saiu pela porta. Gabriel foi atrás sorrindo e acenando com a mão para elas. Você viu aquilo? Os olhos de Elisa estavam arregalados. Ele nunca falou desse jeito com ninguém.
Eu não vou. Camila, eu acho que ele te quer. Elise sorria com um tom travesso, tal qual uma adolescente que descobrira quem a amiga era afim. Eu não vou. Ela se levantou e colocou a xícara sobre a pia, e sozinha caminhou até seu cubículo. Não estava interessada em Pietro, era nada profissional os dois se envolverem, e além disso, sua fama depois do caso de Romanov não era das melhores. Algum tempo depois, o escritório começou a se fechar. As pessoas iam saindo uma a uma, catando seus casacos e bolsas. Camila saiu cerca de 5 minutos mais cedo, desceu pelas escadas de emergência para evitar encontrar com alguém no elevador e saiu do prédio. Tudo aquilo era para evitar o tendencioso convite que recebera mais cedo. Ao passar pelo portal de entrada, deparou com a chuva torrencial que caía do lado de fora, e logo nesse bendito dia havia esquecido o guarda-chuvas. Olhou para trás para ver se alguém vinha e criou coragem. Quando voltou sua face à frente, um carro todo preto estava parado a menos de 2 metros dela. O vidro desceu revelando Pietro e os demais lá dentro. Entre. Novamente a voz de Pietro era firme e serena. Não vai dar, eu tenho que ir pra casa. Ela olhara para Lise, que estava com um semblante quase de súplica. Talvez a amiga estivesse com medo de ir sozinha com aqueles dois. Olha, eu acho que você não vai conseguir nessa chuva, não. As mechas loiras de Gabriel molhavam aos poucos, colocando a cabeça parcialmente para fora. Sim, meu bem, você vai acabar adoecendo. Vai ser legal, vamos, por favor. Os olhos de Elise eram grandes e redondos, parecia um gato pedindo comida ao dono. Camila hesitou por um momento. Realmente estava preocupada com Elise ir sozinha com aqueles dois. Tinha que ajudá-la de alguma forma. Ok, mas meia-noite eu tenho que estar em casa. Ao terminar a frase, abriu a porta e entrou no banco de trás. Elise a abraçou e sorriu com aquele jeito menino dela. Tudo bem, Cinderela. O sorriso veio acompanhado com um ar de deboche. Novamente os olhos de Pietro a fitavam, dessa vez pelo retrovisor. O bar da 22 era bem aconchegante. Tinha algumas mesas de sinuca e várias cadeiras e mesas de canto, no estilo americano, espalhadas pelo ambiente. A luz vinha de lâmpadas penduradas pelo teto, e algumas delas oscilavam, dando um ar meio noir ao local. Por mais que fosse um pouco estranho, Camila até que se sentiu aconchegada. Claro, tinha alguns caras esquisitos que a encaravam, mas nada fora do normal, já estava acostumada. Elisa se acabava em uma porção de batatas enquanto Gabriel insistia ao máximo em conseguir algo a mais. Ela contava sobre seu relacionamento e ele sempre via com frases prontas como: "Ele não te merece. Se fosse eu, as coisas seriam totalmente diferentes. Ele não dá valor ao que tem." Frases que provavelmente já tinha dito inúmeras vezes a outras mulheres. Camila só observava. Sabia que sua amiga jamais trairia o namorado, mesmo estando em um relacionamento de merda. Ela tomava uma caneca de chope, era a única coisa ali que mais parecia com o que tomava no interior. Pietro estava sentado ao seu lado. "Então, Camila, tem gostado de trabalhar conosco?" Ela terminou de dar um gole em sua caneca e completou: Ah, tenho. Estou aprendendo ainda algumas coisas e tudo mais. Só acho que tem a Elise para me ajudar. "Sua boca está suja." Ela se assustou com o comentário. Pegou o porta-guardanapos metálico que estava na mesa e viu seu reflexo. Um bigode de espuma de chope marcava o topo de sua boca. Elise ria, afetada um pouco pela bebida. Tentou pegar um dos guardanapos, mas sua ação foi cortada. "Aqui." Pietro passou gentilmente o polegar direito sobre a espuma, removendo-a completamente e deixando o rosto de Camila numa tonalidade vermelha. O silêncio da mesa foi cortado pelo barulho da campainha, informando que a porção de petiscos que Pietro havia pedido estava pronta. "Eu vou pegar." Ele se levantou e caminhou até o balcão. Seus olhos sempre atentos ao seu redor, observava os demais homens, catalogando-os como perigosos ou não. E enquanto fazia isso, levantava sua sobrancelha, vez ou outra, suavemente, e cerrava os olhos. Camila sentiu uma mistura de nojo e ânsia dentro de si. Já imaginava para onde essa história poderia levar. Ela se levantou e foi em direção ao banheiro.
Instantes depois, Elise a seguiu. O banheiro era arrumado e extremamente limpo, como se não fosse usado há muito tempo. Elise chegou abrindo a porta e se posicionou atrás da amiga. Os olhos de Camila estavam marejados. Não sou esse tipo de pessoa, Elise. Sua amiga a abraçou, tal qual uma irmã mais velha abraçando a caçula que havia feito algo que se arrependera. Olha, eu não estou gostando e realmente preciso ir embora, ok? Não quero ficar mais nem um pouco com ele. Tudo bem, vem cá. Se ajeita aí, vamos embora, ok? Ao sair do banheiro, os dois homens esperavam à mesa. Nós vamos embora, ela não tá se sentindo bem. Elise segurava sua bolsa e casaco com os braços. Camila estava ao lado, com um rosto costumeiro, sem dar indícios de que havia chorado. Os dois se entreolharam. Pietro levantou agitando as mangas de sua roupa social e recolhendo seus pertences. Tudo bem, eu levo vocês em casa. Elise tentou falar algo, mas ele interrompeu virando para Gabriel. Pague a conta e me diga qual for o valor quando você chegar em casa. E pegue um Uber. O rapaz apenas assentiu com a cabeça. Minutos depois, elas estavam dentro do carro com ele dirigindo. No rádio, passava uma estação latina com notícias locais, porém ninguém estava prestando atenção. Camila estava à frente, com o rosto colado na janela observando os pingos de chuva caindo lá fora. Elise estava atrás, quase que dormindo. A rota era simples. Elise morava a menos de 3 quilômetros do bar onde estava, então fora a primeira a ser deixada. Camila morava um pouco mais longe, saindo da cidade, e seu chefe a deixaria por último, e depois iria para casa. Durante o caminho, ainda tentou puxar assunto com Camila, perguntando se ela estava bem ou se desejava que parasse o carro, caso ela fosse passar mal. Ela apenas gesticulava com a cabeça. Depois de uns momentos, ele desligara o som, deixando apenas o barulho do limpa-vidros e da chuva caindo sobre o carro. Elisa dormia e Camila constantemente se sentia observada. Ao chegar na casa de Elise, ela saiu do carro e acenou com a mão. Disse que logo que a amiga chegasse em casa era para mandar mensagem. O carro então saiu, voltou a passar pela cidade que ela tanto odiava. Entrecruzou caminhos que ela não conhecia, por prédios e apartamentos luxuosos, restaurantes 5 estrelas e outros lugares que apenas pessoas com dinheiro frequentavam. Por onde você está indo? Questionou uma mulher, tirando o rosto da janela. Vou pegar um atalho. Em vez de passar pelo centro, ele cortar pelo parque. Realmente, o parque ficava no caminho de seu apartamento. Ela mesma já havia passado ali algumas vezes quando queria correr ou se exercitar. As árvores altas e juntas lembravam a floresta boreal, mesmo naquele clima completamente diferente. No meio do caminho, o carro foi diminuindo a velocidade, até se dirigir ao acostamento e parar por completo. Pietro fazia movimentos leves, tirando o cinto e desligando as luzes. Apenas o luar iluminava o interior, e nele era possível perceber que Camila se encostava rumo à porta. Por que você... Eu estive prestando atenção em ti, Camila. Seus olhos fitavam seu corpo, desde o dia que entrou pela porta do meu escritório. Acho que você entendeu. Camila congelou. Sentiu a mão de Pietro pegando em sua coxa com uma pegada firme, igual ao seu tom de fala. Eu te quero. Seu rosto começou a se aproximar do dela, e sua mão esquerda ia de encontro a seus cabelos. Camila se afastou, colocando a mão na frente. Espero, o senhor entendeu errado. Eu não sou esse tipo de pessoa. Você vai ser o que eu quiser. Ela percebia agora. Esse era o Pietro. A máscara caíra e seu verdadeiro eu se revelava. Esse era o homem que tirava assediadores e tarados da cadeia. Esse era o homem que usava de seu poder para conseguir o que queria. Não. Camila o afastou com os braços e tentou abrir a porta. O semblante do homem mudara completamente. Seu rosto ficava vermelho e várias veias começaram a saltar de sua testa. Quem você pensa que é para me dizer não, sua vagabunda? Ele puxou seu braço direito com força, marcando-o instantaneamente. Os olhos de Camila se preenchiam com a cor amarelada. Seu sangue começou a correr mais rápido e todo o pelo que tinha no corpo se arrepiou. Eu disse não. Pietro mal conseguia ver o golpe que levava.
Camila o empurrou com as suas 2 pernas com tamanha força que o fez ser arremessado para fora do carro, atravessando a janela do motorista e caindo em meio ao asfalto. Ele se levantou colocando a mão na cabeça. Um corte profundo fora feito e sangue escorria por ele. A mulher saiu do carro e estava de pé à sua frente, porém sua presença era totalmente diferente. E nada parecia com a garota inocente do interior. Mas que merda é essa? No centro da cidade, uma garçonete carregava em uma bandeja um conjunto de pratos e refeições. Ela servia um senhor que estava sentado esperando seu café da manhã, e depois um casal que conversava sobre uma possível compra de apartamentos. Passou pela frente do balcão e aumentou o volume da televisão, que estava colada quase ao teto. Boa tarde. O homem vestia um terno preto e usava óculos de grau. Hoje pela manhã foi encontrado o corpo do famoso advogado e dono do escritório de advocacia, Pietro Barbosa. Ele fora encontrado em uma estrada dentro do parque ecológico junto a seu carro. Ao que tudo indica, ele fora atacado por um urso enquanto estava parado no acostamento. Pietro era divorciado e deixa 2 filhos. E agora com o tempo. Tiffany?